A OpenAI se destaca como um titã no mundo da inteligência artificial. Fundada com a missão de garantir que a inteligência artificial beneficie toda a humanidade, a organização rapidamente se tornou um nome familiar. Suas criações, como o ChatGPT e o DALL-E 2, impressionaram o mundo com suas capacidades. Essas ferramentas não apenas revolucionaram a forma como interagimos com a tecnologia, mas também abriram novas fronteiras na criatividade e na resolução de problemas. No entanto, por trás da superfície dessa maravilha tecnológica, encontra-se uma teia de desafios. A complexidade do código e a sofisticação dos algoritmos são apenas a ponta do iceberg. Preocupações éticas, dificuldades financeiras e concorrência acirrada ameaçam derrubar esse gigante. A questão da privacidade dos dados, o uso responsável da IA e a transparência são tópicos de debate constante. A OpenAI está enfrentando uma crise? Ou é simplesmente grande demais para falir? Analistas financeiros e especialistas em tecnologia discutem se a organização pode sustentar seu crescimento diante desses desafios. A resposta, como acontece com a maioria das coisas no cosmos, é complexa. A interseção entre tecnologia avançada e questões humanas cria um cenário onde as respostas não são simples. A jornada da OpenAI é um testemunho da natureza imprevisível da inovação. Desde seus primeiros dias até suas conquistas mais recentes, a trajetória da empresa é marcada por altos e baixos. É uma história de ambição, brilhantismo e da imensa responsabilidade que vem com o poder da inteligência artificial. A OpenAI continua a moldar o futuro, enfrentando desafios e aproveitando oportunidades em um mundo em constante mudança. Uma tragédia atingiu a OpenAI com a morte prematura do funcionário Susha Bagi. Bagi era um engenheiro brilhante, conhecido por sua dedicação e paixão pelo desenvolvimento de inteligência artificial. Sua morte inesperada deixou a comunidade de IA em choque e trouxe à tona questões importantes sobre o ambiente de trabalho e a pressão enfrentada por esses profissionais. Esse evento trouxe à tona a imensa pressão e os dilemas éticos enfrentados por aqueles que trabalham na vanguarda da IA. A pressão para inovar e superar os limites do possível pode ser esmagadora, levando muitos a questionar os custos pessoais e éticos de tais avanços. Bagi, um engenheiro talentoso, estava supostamente trabalhando em modelos de IA inovadores que ultrapassavam os limites do possível. Ele era conhecido por sua habilidade em resolver problemas complexos e por sua visão de um futuro onde a IA poderia beneficiar a humanidade de maneiras inimagináveis. Sua morte levantou questões sobre o possível impacto psicológico do desenvolvimento de uma tecnologia tão poderosa. A pressão constante para inovar, combinada com as preocupações éticas e morais, pode ter um impacto profundo na saúde mental dos engenheiros e pesquisadores. Além disso, surgiram preocupações éticas sobre o uso de material protegido por direitos autorais no treinamento de modelos de IA, uma prática que Bagi teria questionado. A questão de como os dados são utilizados e a necessidade de respeitar os direitos de propriedade intelectual são temas cruciais no desenvolvimento de IA. Essa tragédia ressaltou a necessidade de maior transparência e diretrizes éticas no campo da IA. A comunidade de IA deve se unir para criar um ambiente de trabalho mais saudável e sustentável, onde a inovação possa prosperar sem comprometer o bem-estar dos indivíduos. A morte de Bagi é um lembrete sombrio de que, enquanto buscamos avanços tecnológicos, não devemos esquecer a importância de cuidar daqueles que estão na linha de frente dessas inovações. A OpenAI também tem sido atormentada por conflitos internos e saídas de alto escalão. O cofundador Ilya Sutskever, uma figura importante no campo da IA, deixou o cargo, citando discordâncias sobre a direção da empresa. Mira Murati, outra figura-chave e ex-diretora de tecnologia, também deixou a empresa em meio a rumores de disputas internas. Essas saídas sinalizaram problemas mais profundos dentro da OpenAI. Divergências sobre a estratégia da empresa, considerações éticas e o melhor caminho a seguir criaram rupturas dentro da organização. Essas lutas internas ameaçam prejudicar o progresso da OpenAI e levantam preocupações sobre sua estabilidade a longo prazo.
Desenvolver IA de ponta tem um preço alto. Os custos operacionais da OpenAI são astronômicos, com estimativas sugerindo despesas diárias que chegam a milhões. Treinar modelos de IA massivos requer imenso poder computacional e conjuntos de dados vastos, levando a gastos financeiros substanciais. Apesar de atrair investimentos significativos, a OpenAI deve enfrentar perdas substanciais nos próximos anos. A empresa está apostando em sua capacidade de monetizar suas tecnologias de IA, mas ainda não está claro se isso será suficiente para compensar os enormes custos. A viabilidade financeira da trajetória atual da OpenAI é uma grande interrogação pairando sobre seu futuro. A OpenAI não está sozinha na corrida para dominar o cenário da IA. Gigantes da tecnologia como Google e Meta estão investindo recursos em suas próprias iniciativas de IA, criando uma competição acirrada por talentos, dados e participação de mercado. O DeepMind do Google, conhecido por seu programa AlphaGo, representa um desafio formidável com seu próprio conjunto de modelos avançados de IA. A Meta, com seus vastos dados e recursos de mídia social, é outra concorrente poderosa no campo. A OpenAI precisa navegar neste cenário competitivo estrategicamente, aproveitando seus pontos fortes e parcerias, permanecendo ágil e inovadora para se manter à frente da curva. Apesar desses desafios, a OpenAI continua a expandir as fronteiras da pesquisa e desenvolvimento em IA. A empresa revelou recentemente seu novo modelo O3, um salto significativo nas capacidades da IA. Este modelo possui processamento de linguagem aprimorado, geração de imagens e habilidades de resolução de problemas, superando até mesmo seus antecessores. Esses avanços consolidam a posição da OpenAI como líder tecnológica, mas também levantam novas preocupações éticas e implicações sociais. O potencial de uso indevido de ferramentas de IA tão poderosas exige consideração cuidadosa e medidas proativas para mitigar os riscos potenciais. Em uma mudança controversa, a OpenAI fez a transição de uma organização de pesquisa sem fins lucrativos para uma entidade com fins lucrativos. Essa decisão gerou debate dentro da comunidade de IA e além. Os defensores argumentaram que a mudança era necessária para atrair investimentos e competir efetivamente no mercado de IA em rápida evolução. Eles acreditam que, sem os recursos financeiros adequados, a OpenAI não seria capaz de continuar sua pesquisa de ponta e desenvolvimento de tecnologias inovadoras. A transição para um modelo com fins lucrativos, segundo eles, permitiria à OpenAI escalar suas operações e acelerar o progresso em inteligência artificial. No entanto, os críticos expressaram preocupações de que priorizar o lucro poderia comprometer a missão original da OpenAI de garantir que a inteligência artificial geral beneficie toda a humanidade. Eles temem que a busca por retornos financeiros possa levar a decisões que favoreçam interesses corporativos em detrimento do bem-estar público. Além disso, há preocupações sobre a transparência e a responsabilidade da OpenAI em um modelo com fins lucrativos. A mudança também levanta questões sobre a equidade no acesso às tecnologias de IA. Se a OpenAI se concentrar em maximizar os lucros, pode haver uma tendência a desenvolver produtos e serviços que atendam principalmente aos mercados mais lucrativos, deixando de lado comunidades e regiões menos favorecidas. Isso poderia exacerbar as desigualdades existentes e limitar os benefícios potenciais da IA para a sociedade como um todo. A transição para um modelo com fins lucrativos também destaca a tensão entre o avanço das capacidades da IA e a manutenção das considerações éticas e do bem-estar social. A OpenAI agora enfrenta o desafio de equilibrar suas ambições comerciais com seu compromisso de longo prazo, com a ética e a responsabilidade social. A comunidade de IA e o público em geral continuarão a observar de perto como a OpenAI navega essa nova fase. Será crucial para a organização demonstrar que pode crescer e inovar sem comprometer seus valores fundamentais. A forma como a OpenAI gerenciará essa transição poderá servir de exemplo para outras empresas de tecnologia que enfrentam dilemas semelhantes. Em última análise, a história da OpenAI pode oferecer lições valiosas sobre como equilibrar o progresso tecnológico com a responsabilidade ética e o bem-estar social.
um desafio que se torna cada vez mais relevante à medida que a inteligência artificial continua a evoluir. O futuro da OpenAI é incerto, repleto de desafios e oportunidades. A empresa precisa navegar por seus obstáculos financeiros, abordar as preocupações éticas e afastar a concorrência acirrada para atingir seus objetivos ambiciosos. O resultado dessa jornada terá profundas implicações para o futuro da IA e seu impacto na sociedade. A OpenAI superará seus desafios e inaugurará uma nova era de inteligência artificial benéfica? Ou sucumbirá às pressões e se tornará mais um conto de advertência de ambição tecnológica desenfreada? Só o tempo dirá. O futuro da IA não é predeterminado. É um futuro que estamos moldando ativamente por meio de nossas escolhas e ações. À medida que nos encontramos à beira dessa revolução tecnológica, devemos nos envolver em um diálogo ponderado e em um desenvolvimento responsável para garantir que a IA beneficie toda a humanidade. Precisamos estabelecer diretrizes éticas claras, promover transparência e responsabilidade e priorizar o bem-estar humano no desenvolvimento e implantação de sistemas de IA. A jornada à frente requer colaboração, previsão e um compromisso compartilhado de aproveitar o poder da IA para o aprimoramento do nosso mundo.